Estamos iniciando mais um programa Boa Prosa na sua Web TV, a TV inteligente. E hoje eu estou recebendo como entrevistada Maria do Socorro Barros e Duran. Ela nasceu em Igarapeba em 1945. É filha de Dorgival Campos de Barros e de Maria do Carmo Barros. É cidadã palmarense, olha que alegria, letróloga, escritora, pesquisadora, poetisa e historiográfica. Ela atua na área de pesquisa histórica da Mata Sul. É membro fundadora da Academia Palmarense de Letras, a APLE, titular da cadeira número 03, que tem como patrono Valdemar Lopes. Hoje, eu e você, internauta, vamos aprender sobre este patrono. Ela também é membro fundadora do Instituto Arqueológico, Histórico, Geográfico, Cultural dos Palmares. Recebo hoje nada mais, nada menos do que Socorro Duran. Olá, tudo bem, professora? Um abraço forte em cada um de vocês que estão nos ouvindo, que nos estão vendo, não é? É uma alegria imensa, é uma honra. Eu acho que a maior alegria para uma professora é encontrar um aluno realizado. Então, esse momento aqui é um momento sublime para mim, porque eu fui professora de Lulica, não é? Verdade, ela é minha eterna professora no Colégio Diocesano, tanto ela quanto também o professor Duran, né? Muito me honram, que eu também tenho formação diocesana e muito me alegra ter sido aluno daquele colégio e desta professora, desta poetisa, dessa historiadora, Socorro. Muito obrigada. Mas eu queria perguntar, professora, a senhora é uma estudiosa, sim, não é? Estamos vivenciando exatamente a semana, até o dia 9 de maio, do poeta maior, do nosso imortal Ascenso Ferreira. E eu queria que a senhora discorresse um pouco sobre a vida e obra do poeta Ascenso Ferreira. Quem foi, quem é e quem será eternamente Ascenso Ferreira? É muito importante, eu começo até contando a vocês que eu estive em uma reunião na academia, aliás, não dentro da academia, mas com os acadêmicos da Academia Pernambucana de Letras, justamente na casa de Valdemar Lopes, um chamado Sabado, que chamavam Sabá Lopes. E quando eu cheguei, sem avisar, não tinha telefone na época, e ele me apresentou ao grupo, não é, Socorro de Palmares. E me perguntou sobre Ascenso, eu estava justamente fazendo uma pesquisa sobre ele, isso já em 2003, 2002, não sei, mais ou menos. E aí as pessoas, quando eu terminei de falar, as pessoas me saudaram e muitos beijaram minha mão, dizendo porque eu era de Palmares, a terra de Ascenso. Que coisa maravilhosa. E quem estava presente nesse encontro foi Osídios Palmares, a primeira vez grande que eu violonista e grande cantor ele e compositor. simplesmente chorando cantou Os Engenhos da Minha Terra. Foi um momento sublime que eu jamais posso esquecer. Então, Ascenso, a minha paixão por Ascenso, pela obra, não é? Porque o mais importante não é a pessoa, a característica porque a pessoa é grande, magro, pequeno ou gordo porque usa um chapéu, não. O mais importante de Ascenso é a obra, não é? Mas eu vou começar falando onde ele nasceu. Isso é muito importante para os palmarenses, porque tem gente já dizendo que ele nasceu em outro lugar. Mas ele nasceu chamada Rua dos Toucos, que hoje é a Fausto Figueiredo, aí onde tem a Praça Paulo Paranhos. Sim. Então, quem sabe um dia eu não vou ver uma estátua de Ascenso ali na Praça Paulo Paranhos, no lugar onde ele nasceu, não é? O nosso poeta maior. Ele nasceu ali,
e viveu numa casa que foi destruída. Nós fizemos de tudo para que isso não acontecesse, mas foi destruída em frente da maçonaria, que era a Rua Nova, que hoje é Visconde do Rio Branco. Do Rio Branco. Ela chamava-se a Rua Nova, porque foi a terceira rua criada em Palmares, não é? 1800, no início de Palmares, foi a terceira rua. E ele morou ali, justamente naquela esquina que foi destruída. E estudou em Palmares, sua mãe foi a professora que acompanhou. Ele já muito pequeno, já tocava piano, a música foi muito importante na vida dele, inclusive, para dizer que é por isso que as pessoas falam tanto na musicalidade, na obra dele, nos poemas, que tem toda essa questão musical, é porque ele era músico. E você que é músico entende. Inclusive, eu trago aqui um livro que é o Cancioneiro Pernambucano, de 1958, onde tem músicas de Ascenso. Então, isso é muito importante. É bom mostrar aqui, né, professora? Falando. Viu? Então, 1958, não é? O Cancioneiro Pernambucano, que traz trabalho de Ascenso Ferreira, certo? Ele com Esse Antônio livro Maria. foi publicado pelo governo do estado de Pernambuco. Isso. Que coisa boa. Ele e Antônio Maria, a senhora estava dizendo. Antônio Maria, Capiba, né? Aquele grupo ali, porque muitos foram inspirados em Ascenso, né? Muita inspiração. E Ascenso, ele publicou, não é? Vocês sabem que ele, mesmo muito jovem, teve que trabalhar porque seu pai faleceu. Ele trabalhou aqui pertinho, na última, mais ou menos, onde hoje tem a ponte que vai para Japaranduba. Ali tinha uma casa onde o tio dele, o padrinho dele, colocou ele para trabalhar, para poder ele ganhar dinheiro e ajudar a senhora, sua mãe. E lá tinha também um lugar para dormir, para as pessoas que vinham para a estação dos engenhos, das cidades, com os tropeiros e essas pessoas da zona rural. No tempo de cavalo, né? Tempo dos cavalos, dos burros, né? Que era o transporte daquela época. E ali e aqui em Palmares se vivia muito, porque eu lembro, em Palmares, eu com 10 anos, 11 anos, 12 anos, o lado onde hoje é o quilombo, tudo aquilo era mata, ainda eu alcancei tudo isso, né? Então, se conhecia, se vivia e se desfrutava de toda essa questão folclórica da vida do interior. Ele, muito cedo, já começou a fazer poemas. A sua publicação, a primeira, foi Flor Fenecida, que deve ter mudado o nome, que até agora eu ainda não consegui encontrar, mas eu ainda penso em encontrar esse poema. Foi publicado em 1911, Flor Fenecida. Depois, ele era essencialmente político, participou de política partidária e foi até perseguido aqui. Nesse período, ele aproveitou, entrava no clube literário e estudou, leu o que vocês podiam imaginar da literatura grega, latina, aqui da América do Sul, do Brasil. Seu poeta, seu escritor, José de Alencar, era o que ele mais gostava. Ele, essencialmente, Ascenso, ele é romântico, viu? Na sua poesia primeira, né? Que Ascenso, ele divide a poesia dele em dois momentos, a anterior ao modernismo e ao modernismo. A Valdemar Lopes, ele diz que Ascenso, o parnasianismo, ele usou só o soneto, e a chave, que o soneto parnasiano, ele termina com a chave de ouro, que é a chave que fecha esse soneto. Então, ele utilizava, digamos, a estrutura, mas ele era essencialmente romântico. Eu tinha muita influência de José de Alencar.
Ele trabalhou na prefeitura em 1915 e em 1916 ele justamente com Arthur Gris, Carlos Rios, Barros Carvalho, Fenelon Barreto, que Valdemar sempre dizia, Fenelon Barreto era o melhor do grupo, que Valdemar também fez parte do clube literário, por sinal, foi o último membro a falecer em 2005, certo? E aí Ascenso participou dessa fundação. E ele sai de Palmares em 1919, já para poder, porque ele conseguiu fazer o concurso e foi trabalhar na Receita Federal, como chamou, Receita do Tesouro do Estado, né? E em 1921 ele casa-se com Estela Gris. Outra né? palmarense. Outra palmarense. O sogro era poeta, não é? A esposa era poetisa, a Estela Gris, que por sinal nós não temos quase trabalho dela, mas nós sabemos, porque ultimamente eu encontrei umas cartas de Estela Gris, e aí a gente descobriu muitas coisas, viu? Coisa boa. E é filha do poeta Fernando Gris, que é também, e a academia, ele é um nosso patrono, né? Um dos patronos da academia. Pois não. Viu? E aí, a partir daí, de Recife, antes de ir para Recife, ele publicou um poema chamado Pro Pátria, quer dizer, pela paz, porque tinha guerra. Naquele momento, na Bélgica, morria muitas crianças, muita gente por essa guerra, muita fome, muita miséria. E ele quase pedindo, esse poema é quase uma oração, pedindo a Deus o final dessa guerra. E isso tocou no coração de muita gente. E ele realmente foi consagrado, ele praticamente foi em 1914, o ministro Oliveira Lima o consagrou e foi um maior sucesso em Recife como um grande poeta. Já ainda muito jovem, conseguiu... Ele ainda estava em Palmares, quando ele foi considerado grande poeta. O Ascenso. O Ascenso Ferreira, porque muitas vezes a gente ouve dizer que ele foi para Recife, lá ele se tornou grande. Não, ele já saiu daqui, mas já com quantos anos, então? Mais ou Olha, menos, ele nasceu... Já saiu adulto? Já, né? Já ele já saiu, prestou concurso público? Foi, ele já saiu adulto. Mas conta-se também que a mãe do Ascenso, né? Dona, como é o nome? Dona Maria Luísa, né? Maria Luísa. Era pianista também? Ela era pianista, ela ensinou ao filho. Quer dizer, ela foi a professora de música do próprio Ascenso. Do próprio Ascenso. Que a gente conhece muito Ascenso pela cultura, mas eu estou vendo aqui várias partituras, e depois a gente estudando verifica que ele era um grande musicista e também um grande compositor, né? Porque para compor junto com Capiba, com Nelson Ferreira, com Antônio Maria e outros, isso ainda a gente sabe que é o melhor da música nacional, em especial a produção do estado de Pernambuco e do Nordeste, né? É verdade. Que coisa boa. E tem muita coisa de Ascenso que se tornou até, digamos, do povo, né? Por exemplo, tem aquele lamp, isso aí é de Ascenso. Tudo é de Ascenso. É de Ascenso, é. O cara de domínio público, mas nasceu público, mas por aqui. Porque ele perdeu também muitas obras, ele perdeu, porque ele fazia assim, no papel, onde estava, doava, né? Manuscrito doava às pessoas. Até ele foi chamado, atenção pro Érico Veríssimo, bichão, como dizia, bichão, ô bicho, não, tem cuidado com o teu trabalho, porque senão até copiavam e dizia que era... Fazia os plágios, né? Os plágios, de uma obra de um homem daquela envergadura, para tirar proveito, né? Ô, dona Socorro, mas o Ascenso, logicamente, a gente foi bacana, né? A gente já descobriu aqui onde ele nasceu, aonde ele viveu. Houve perseguição política, né? As coisas parecem que nunca mudam, continua parecida do mesmo jeito. Foi no tempo do Dantas, Barreto e Rosa e Silva, né? Porque tem aí
pessoas dizendo que foi no tempo dos escravos, não, porque ele nasceu depois de 88. Exatamente. Né? Isso aí foi nesse momento, e no interior, hoje ainda tem tanta briga política, Picuinha, arenga, imagina naquele tempo, né? É. Mas a gente é muito feliz em ter um poeta feito o Bacenço Ferreira, né? E hoje a gente está discorrendo sobre esse tema com a poetisa Socorro Duran. Logicamente foi para o Recife, de lá ele tornou-se um homem hoje que diz que é o poeta mais estudado no mundo. Eu ouvi dizer isso no Recife. Diz que um dos mais estudados, várias e várias universidades estudam o trabalho do Bacenço Ferreira. É muito feliz. Isso é verdade ou é mito? Não, essa é verdade. Olha, coisa eu não tenho nesse momento para lhe mostrar, mas quem tiver dúvida, pode ir na internet. Que vai encontrar. Vai encontrar trabalhos deles traduzidos em espanhol, em inglês e em francês. Pronto, então e tá quem mais tiver que dúvida pode ir na nossa casa que eu mostro. Olha que coisa boa. Gente, infelizmente, a gente sabe que o tempo corre, não é? E ele urge. E nós vamos exatamente aqui, estamos entrevistando a professora, poetisa e historiadora Socorro Duran, neste programa Boa Prosa. Mas eu vou fazer uma pergunta a ela, vou chamar os comerciais, não é? Aprendemos muito sobre ascenso, não é? Que ele aniversariou agora no dia 9, não foi? Foi no dia 9, nós temos Se uma vivo lei estivesse, municipal. né? Sim. Nós temos uma lei municipal. De autoria de Wilson Monteiro, ex-vereador. Logicamente foi luta nossa, Claro, não é? claro. Passamos muitos meses indo A Câmara de Vereadores. Que era no Clube Literário. No teatro. No Cine Teatro Apolo. No Cine Teatro Apolo. Inicialmente em razão das enchentes. Das enchentes. Mas aí ele completou quantos anos? Se vivo estivesse... 126. Olha que coisa boa. No dia 9 de maio deste ano, se o nosso poeta maior, Bacenço Ferreira, fosse vivo, ele teria 126 anos. Mas ele está vivo. Mas eu não respondi a pergunta, não. Responda então. Em relação a dizer a verdade. Olhe, na França, fez o doutoramento, não me lembro agora o nome dela, mas aqui eu tenho este livro. Onde, vá falando para eu viu? colocar. Bota aí este livro, onde Sim. tem a Universidade do Paraná, onde houve doutoramento lá em relação à obra de Ascenso, na França. Eu recebi com muito carinho, muito feliz e muito honrada, uma pessoa que veio dos Estados Unidos, e ultimamente recebemos um rapaz, veio de São Paulo, que fez uma reportagem sobre Ascenso pela SBT. Inclusive, a SBT de Recife foi quem deu todo a logística para ele chegar e mostrar tudo que a gente tem aqui sobre Ascenso Ferreira. E eu queria dizer que Ascenso não só poeta, a sua obra falta ainda muito a ser explorada, né? Que não está sendo conhecida. Nós estamos ainda descobrindo muita coisa. E aqui tem sobre o São João, ele fala, e eu estou lhe entregando aqui como um presente. Oh, que coisa boa. Quero agradecer este presente, né? E também aqui, olha, eu recebi, vamos falar um pouco, né? A Guerra dos Cabanos, obra que está sendo lançada hoje aqui, ó, atenção, hoje aqui, depois a gente vai falar sobre ela, uma outra obra maravilhosa, que ainda falta ser lançada, da Terra, as Raízes, né? O livro Raízes da Terra. O livro intitulado de Raízes da Terra. Mas a gente vai aproveitar o seguinte, fazer assim um comercial, não é? Você fica aí, internauta, são 2 minutos. 1 minuto de cada comercial e a gente vai retornar nessa entrevista palpitante com a poetisa, historiadora e minha eterna professora, Socorro Duran. Eu vou fazer uma pergunta, mas a senhora só responde depois dos comerciais. Em 2013, fora fundado o Conselho de Cultura no município dos Palmares, no Cine Teatro Apolo, coincidentemente na gestão desse que vos fala, Lulica dos Palmares, e o melhor, nós tínhamos um show,
nós tivemos uma abertura, nós tivemos um concerto com o Quinteto Violado e fizemos a nomeação do Conselho de Cultura. A minha pergunta depois do comercial é: como vai o Conselho de Cultura do município dos Palmares? Depois do comercial, a poetisa responde. Visite Palmares, a terra de Ascenso Ferreira, de Hermilo Borba Filho e Murilo Lagreca. Hospede-se na pousada Marques de Melo, a sua casa em Palmares. Venha visitar o FEMALI Laboratórios, que fica no endereço Letácio Montenegro, em frente ao estacionamento do Bradesco. Ou agende a sua visita pelo telefone 3661-2878 ou pelo zap 997385110. Estou aguardando vocês! Estamos retornando com o programa Boa Prosa. Hoje estamos entrevistando Socorro Duran, professora, historiadora, membro da APRE, Academia Palmarense de Letras, que deu uma verdadeira aula sobre a vida e a história do poeta maior, Ascenso Ferreira, que, se vivo fosse, teria completado 126 anos de idade no dia 5 de maio do ano em curso. Mas, professora, a pergunta que lhe fiz e retorno: como vai o Conselho de Cultura do município dos Palmares? Não existe. Ave Maria. Não temos mais esse conselho? Então ele foi fundado, foi criado, terminou um período e não existe mais. No ano de 2020, por sinal, meu esposo, José Duran, juntamente com o grupo aqui dos representantes de 20 entidades culturais de Palmares, da cidade e dos distritos, nos reunimos por vários meses até realmente tentar reativar. Não sei se você lembra que no teatro foi feita a eleição dos membros me recordo. Foi feito e foi entregue à Casa da Cultura o nome dos representantes da sociedade civil organizada. Da sociedade civil organizada. Eleito, devidamente eleito. Foi feito ali diante de todas as pessoas. E foi assim, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, então, a gente explicando, olha, a sociedade civil organizada, os artistas se reuniram, capitaneado, inclusive pelo professor Duran, me recordo, reuniões, intensas reuniões, noites e noites, em horários e horários dedicados para esta criação. Então, uma vez escolhido, que ele é paritário, né? Nós temos exatamente os representantes da sociedade civil organizada, que estes foram eleitos. Então, só bastava então o poder público, não é, indicar os seus membros, logicamente, nomear esse conselho através do chefe do executivo municipal, lógico, e mandar para os órgãos competentes.
mandar exatamente para o Funcultura, vamos dizer assim, nas instituições, né? Que é no Ministério da Cultura. Mas também mandar aqui para conhecimento do Impetu Público, para a Fundarp, enfim, todos os órgãos. Quer dizer que o Conselho de Cultura de Palmares não existe. Não existe. É lamentável. Vamos aproveitar esse espaço para reivindicar as autoridades, em especial, não é, o ilustre presidente, o nosso particular amigo, né, Nonato Baraca, tem o dever. Você tem o dever. Nós, os cidadãos, nós temos a obrigação. Lembre-se, é menor. E você tem o dever, como gestor de cultura do município, juntamente com o chefe do executivo municipal, de logo, para não causar prejuízo a projetos e projetos que virão, se Deus quiser, para o nosso município, para respeitar essa eleição dos membros que já foram escolhidos, logicamente, da sociedade civil, o chefe do Executivo Municipal, junto com o presidente da Fundação, indicar os membros do poder público, nomear este conselho, para que a gente não continue uma cidade órfã. Não é assim, professora? Eu tenho muita esperança em Nonato, ele é muito inteligente, ele Eu tem muita também. capacidade. E ele é um rapaz que recebe a todos, né? Graças a Deus, espero que não mude, para não misturar política partidária com política cultural, né? Não, ele é muito, viu, muito maduro nesse aspecto. Tem demonstrado, inclusive, isso. Nós participamos recentemente de uma live, que foi ideia da nossa co-irmã TV Raízes, através do nosso querido Serginho, mas que fora encampada exatamente pela Fundação Casa da Cultura, teve a participação também da Prefeitura Municipal dos Palmares e uma grande contribuição da Câmara de Vereadores, evidentemente representado pelos seus titulares, o chefe do Executivo Municipal, não é? O presidente da Câmara e também o presidente da Fundação Casa da Cultura. Foi um sucesso. Quinta, sexta e sábado e domingo, não é? Arrecadando fundos, arrecadando recursos para contribuir com todos os artistas devidamente inscritos lá na Fundação Casa da Cultura, necessitados das 7 linguagens culturais. Professora, eu quero lhe explorar um pouquinho. Eu estudei a vida toda um pouco de história e os meus professores de história me ensinaram, evidentemente, tratando-se que amanhã é 13 de maio, vamos comemorar a abolição da escravatura. E seria um pecado capital, né? 13, apesar que este programa vai ser veiculado exatamente na próxima sexta-feira, mas estamos gravando hoje, não é? Dia 12, e amanhã, 13, logicamente, nós teremos essa comemoração. E não poderíamos passar em branco. Veja bem, eu vou fazer uma pergunta que eu vim descobrir agora há pouco. Eu estudei que Domingos Jorge Velho, juntamente, não é, com seus soldados, que era uma quantidade enorme, não é? Ele deslocou-se até a Serra da Barrica, aonde se encontrava ali em Alagoas o nosso herói. Alagoas era Pernambuco ainda, né? Olha, está vendo uma correção. Serra da Barrica, quando pertencia ao estado de Pernambuco, né, que hoje pertence a Alagoas. E ali, logicamente, ele iria para acabar com a história, né, para prender, para execrar a história daquele quilombo dos Palmares, que era presidido, capitaneado, né, liderado por Zumbi. E eu aprendi que o massacre fora muito grande e aquele grande guerreiro, quando verificou da impossibilidade de continuar lutando, para não, logicamente, se entregar, nem ser abatido pelo Domingos Jorge Velho e seus soldados, ele se suicidou. Pulou exatamente, eu aprendi até isso agora há pouco. Aí ele pulou exatamente de uma pedra de grande altura e lá houve um suicídio. Isso é verdade? Olha, nos estudos, nas pesquisas, Flávio Gomes, Flávio Guerra, tem os dois, e nós temos
grandes escritores nessa área, sobretudo da parte de Alagoas, não é? Que trabalhou, que está estudando toda essa parte. Nós fizemos agora no Instituto, ano passado, em novembro, nós fizemos um estudo aqui em Palmares, aqui na biblioteca, sobre esses fatos, e estudamos o livro de Flávio Gomes, um escritor pernambucano, e nós chegamos à conclusão de que isso é uma lenda. A lenda, ela tem um lado verídico, mas como vai contando de boca em boca, de geração em geração, vai modificando. Na realidade, ele não suicidou-se. Olha, só para você ter uma ideia, em 1597 foi a primeira notícia sobre os quilombos. 1597. Em 1602, a coroa portuguesa já mandou a primeira expedição para vir aqui. Claro que essa parte aqui, nossa, aqui em Palmares, nessa época era por aqui. Aí, à medida que eles iam atacando, porque não foi só, houve em 1614 as tribos indígenas a favor da coroa que veio atacar os quilombos. Aí eles iam subindo, entendeu? Vinham de Barreiros, porque eles vinham pelo rio Una. Onde tiver o rio é o caminho. O caminho Exato. que a gente... Era a trilha que eles traçavam. Era a trilha, então, aqui, Palmares, isso aqui. Correndo exatamente da expedição portuguesa. Aí, ia subindo, entendeu? Entendi. E vai São Benedito do Sul, Quipapá, não é? Até chegar, depois de Quipapá já é Alagoas, né? Passando depois aquela parte. E eles iam, mas houve muitas expedições. Inclusive, em 1660, eles fizeram uns muros humanos, Flecheira. Eu nasci em Flecheira. Certo. Flecheira de Igarapeba. Tinha Escada, Igarapeba, Garanhuns e Maceió. Eram muros humanos de índios para bloquear os quilombos, viu? E então, essa ideia de que Zumbi morreu assim... Se suicidou. Suicidou, não é verdade. Olha aí, atenção, internauta. Você que estudou história como eu, a gente está vendo agora a verdadeira Ele ficou história. escondido na mata, ele conseguiu fugir, ficou escondido na mata, e foi uma traição dele, do grupo, que chamou, em certo momento, levou os soldados até esse ponto, que eu não estou agora, nesse momento, dizer qual foi o ponto específico, mas justamente naquela área lá, que era tudo Pernambuco, né? Alagoas foi depois, não é? Só depois de 1817, que 200 anos depois, aí que se tornou Alagoas. Aí ele estava escondido na mata, o companheiro chamou por ele, Zumbi e tal, ele saiu, No princípio da confiança, viu que era uma das pessoas de confiança dele, acreditou que estava recebendo uma boa visita. Mas eu queria te dizer, Lulica, uma coisa interessante que nós descobrimos também. Pois não. Quer dizer, descobrimos é tipo da coisa, não é? Pesquisou. Estou pesquisando, porque a gente não aprendeu na escola. Que aqui houve 4 reis. Primeiro, quem mais reinou foi Gangazumba. Gangazumba. Que nasceu aqui em Chechel. Não é? Zumbi era sobrinho dele. Ele foi o que ficou mais tempo, com 37 anos. Gangazumba. Como havia muitas mortes, destruição de muitos quilombos, dessa coisa toda, de mucambos, né? Porque o conjunto de mucambos, os povoados, pequenos povoados, formavam o grande quilombo dos Palmares, que, por sinal, o Brasil teve mais de 200 quilombos, e Palmares, gente, aqui é o mais importante do Brasil. Que bom saber, viu? Não é? E aí, Gangazumba já não suportava tanto ver seu povo morrendo, porque Ganga quer dizer também
diretor espiritual. É como se fosse um sacerdote, além de ser o presidente, digamos, o líder político, o administrativo, ele também era religioso. Mas aí ele fez um acordo com o Estado. Eles não aceitaram e Zumbi e o grupo, né, assassinaram em Cucao, né, aqui na nossa região, assassinaram Gangazumba e Zumbi assumiu, então, a presidência. E era sobrinho de Gangazumba. Era, né? E depois de Zumbi, depois da morte de Zumbi, ainda teve dois reis. Olha que coisa boa. Aí, nesse tempo, o primeiro foi o Camoanga, em 1703. Certo. Em 1703, o período dele foi muito... Primeiro foi Camoanga. E aí, nesse momento, foi aquele momento, assim, de muita... Eles usam até a palavra razias. Razias era uma palavra usada na época. Razias quer dizer de briga, de investidas, de mortes, de eles acabaram com engenhos, entendeu? De muita destruição. E então Camoanga, ele morre no período de 1697. E depois entra Moza, ele foi assassinado em 1716. Então, até 1716 ainda tinha o reinado deles aqui. De quilombos. De quilombos. Quer dizer, vindo do Gangazumba até Moza. Até Moza. Que coisa maravilhosa. E tudo isso, né, professora, acontecia aqui onde nós estamos. Onde estamos, não é é? incrível. Que é Barreiros, passando por Água Preta, Palmares, indo ali para o Catende, Quipapá e por aí vai. E o caminho do Quilombo é onde acontece a Guerra dos Cabanos. Sim, mas antes, nós vamos falar sobre as obras aqui, tem duas novas, não é? Mas assim, eu estive conversando com o coronel e filósofo, também membro da Academia Palmarense de Letras, não é? E dizendo que eu descobri e hoje confirmei. Ele falava exatamente que ele está lendo as obras de um pernambucano natural de Caruaru, que é o Nelson Barbalho, historiador, né? Eu li 17 livros dele. O coronel lê parece que um por dia aí, viu? Ele lê todo dia, de manhã, tarde e noite. Essa obra de Nelson Barbalho encontra-se na Biblioteca Pública Fenelon Barreto. Nós temos Palmares, atenção você que é estudante, gosta de história, nós temos essa obra completa aqui na Biblioteca Pública Municipal. E ele conta, confirmando tudo que a senhora colocou, ele dá até um nome. Ele diz exatamente que o Domingos Jorge Velho, né, deu uma grande baixa exatamente no Quilombo dos Palmares, mas o Zubim, ele conseguiu escapar daquela investida e formou um pequeno outro quilombo, conta Nelson Barbalho, o coronel passando isso para a gente, de aproximadamente ele mais 20 homens. E, logicamente, por conta dessa confusão, nesta briga, que ele lutou e abateu também muitos soldados, ele foi lesionado. Ele foi lesionado e alguém, por diversas vezes, verificou um homem mancando, meio concho ou com um defeito físico, que era o tal Zubim, que ninguém sabia quem era. Só o Soares, que é justamente este amigo dele, que pertencia a Tibo, com medo, que foi apanhado exatamente pelos soldados de Domingos Jorge Velho, massacraram o Soares, bateram no camarada e disse que a única forma, disse, tu sabe que tu vai morrer, cabra, com o Soares. Então a única forma da gente não te matar é tu dizer aonde é que está Gangazumba. E é como a senhora colocou, uma traição. O Soares, para não morrer, foi preservada a vida dele, traiu o Zumbi, levando exatamente para aquele cantinho, pequeno, vamos dizer, um mucambuzinho dentro das matas, e assassinaram covardemente. Mas mesmo assim, o Zumbi, com poucos homens ainda, deu baixa. Ainda conseguiu matar e ferir alguns soldados. Que história bonita, né? Ah, mas eles destruíram muito. Foram muitas investidas. Não só Jorge Velho foi no final aí com o Zumbi, mas teve o comandante Gonçalo Moreira. Certo. Teve também o capitão Fernão Carrilho. Era uma raça danada. Aí, entendeu, no governo de Zenóbio Accioli, de Vasconcelos, aí eles destroem muito. O próprio
comandante João de Freitas, da Cunha, são muitas investidas. Olha, tá muitas. vendo? Se nós tivéssemos tempo, talvez precisássemos aqui de um mês conversando com essa poetisa, essa historiadora, para a gente dissecar essa história. Mas, professora, já estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. E eu queria que a senhora falasse sinteticamente de duas maravilhosas obras da sua autoria, que serão, evidentemente, lançadas. Já estão sendo lançadas hoje, né? Hoje, é. A primeira, por exemplo, que a gente está aqui, fale bem rapidamente sobre esta obra, A Guerra dos Cabanos. A Guerra dos Cabanos aconteceu justamente na nossa região, mesmo lugar que acontecia o nosso quilombo. Começou em Panelas de Miranda. Nasceu lá minha mãe. Minha mãe é natural de Panelas de Miranda. Uau! Dona Alice Alves de Melo. Panelas de Miranda, depois vem toda essa, não é? E aqui nas matas de Água Preta, toda essa região, foi o maior flagelo, foi nessa região aqui nossa. A Guerra dos Cabanos. Que coisa maravilhosa. Que foi assim, essa guerra, ela aconteceu por questão política dos partidos e porque o grupo, um dos partidos, queria a volta do imperador, Dom Pedro I, que tinha abdicado em 1831, né? Foi para a Europa, foi para Portugal. E os portugueses que viviam aqui, os reinóis, que eram os filhos dos portugueses, queriam a volta do imperador para ficar mais... Aí deu-se essa confusão toda. Aí deu essa confusão todinha. E quem quiser aprender e saber direitinho, vá adquirir esse livro aonde? Pode ser comigo no momento, Pronto. mas eu vou ver se eu encontro um lugar aqui no centro para deixar. Talvez ali na predileta, né? Que eles ficam sempre em consignação, né? Ou que falta faz a paroquial. Comprei tanto lá. Então você, internauta, se quiser saber dessa história maravilhosa, né? Lançamento aqui está sendo lançado hoje. É verdade. Da professora Duran, A Guerra dos Cabanos. Olha, mas eu quero dizer aos palmarenses que a rendição de Palmares, da guerra, foi em Palmares. Olha aqui, vê, aqui perto de Japaranduba. Está aí, internauta, perto de Japaranduba, né? A Guerra dos Cabanos, aqui. Na Mata Sul de Pernambuco e norte das Alagoas. Então você procura adquirir este livro. Mas, professora, vamos rapidamente ainda falando de outra obra. Está mostrada, minha professora, não está? Pense numa coisa, está lançando livro. de dois. Oitava obra. E essa daqui, Raízes da Terra. O que é que significa isso? Essa árvore, ela está na entrada de Igarapeba, viu? E Raízes da Terra é um grupo de teatro, dança, música, do barro, que tem literatura em Igarapeba, chama-se Raízes da Terra. E aí eu fiz essa homenagem a eles, porque eles botaram o nome da árvore de Socorro, né? Eles chamam a árvore de Socorro. Olha que coisa boa. E aí eu quis homenageá-los. Então, são duas obras recentes, né? Chegou agora, porque eu tinha feito, mandei fazer esse aqui, porque eu faço pouquíssimos poemas. Meus poemas de cada 5 anos, 10 anos sai um. E eu não me sinto até dizer que sou poetisa. Mas aí com medo, com o vírus na porta, a idade na outra, digamos que na casa, na porta de entrada, o vírus atrás, os anos, né? Aí eu digo, vou mandar esses poucos poemas que eu tenho. Fez muito bem, contribuiu com a nossa literatura. Professora, chegamos ao final do nosso programa e deixamos esse espaço para suas considerações finais, lhe agradecendo em nome da TV Unomaster e renovando o convite para estar conosco sempre que a gente quiser falar de cultura e de história, viu? À sua disposição. Eu vou finalizar com um poema que eu fiz para Ascenso Ferreira, porque Ascenso foi muito perseguido por grandes escritores, porque ele era o melhor, o maior, como poeta do modernismo no Nordeste, o primeiro livro, Catimbó. E aí eu fiz um poema que diz Mandinga.
contra catimbó de ascenso, nem inveja, nem o tempo, nem mandinga de Pai João nele encosta a mão. Sobre ele o silêncio da morte paira, rodeia por todo lado, porém sua voz não cala. É como um cinzeiro em brasa, que queima despercebido, basta um sopro aquecido para sua voz ecoar. Enquanto o poeta houver, que entenda sua fala, qual perfume de bogari, sua melodia trascala. Viva Socorro Duran, viva o poeta maior Ascenso Ferreira. Internautas, chegamos ao final desta boa prosa de hoje. Renovamos o convite para estarem conosco na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, ou seja, às 20 horas, que é o horário de costume. Mas lembrem-se, o tamanho da subvisão depende da altura da montanha que você sobe. Não tenha medo de altura. Forte abraço e até o próximo.